Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e essa é mais uma leitura intuitiva. Peço que quem é novo leia a descrição, dos vídeos sempre. Lá tem a explicação de como funcionam as leituras, de como eu trabalho aqui nesse canal. Eu utilizo a astrologia védica juntamente com ferramentas, enfim. Vocês vão ler lá, tá? No negócio. É que ela começa paciente, ela perde a paciência, né? Sou eu. Então, essa leitura ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Quem já tá aqui no canal há bastante tempo sabe que eu gravo blocos de leituras intuitivas. E normalmente eu faço também leituras, eu ia falar livros, leituras da energia dos ciclos lunares. Só que eu fui meio que guiada intuitivamente a fazer uma coisa diferente, porque eu não, é como se eu não pudesse sentir a energia da lua até passar por ela, algo basicamente assim, tá? Deixa eu cruzar minha perna aqui. Então, aquela que tem que sentar na posição de yogi. Então, eu esperei realmente o trânsito passar, né, dar o gatilho, e eu pude perceber bastante coisa realmente no dia, né, da virada da lua, e eu pude puxar bastante coisa que talvez vá ajudar todo mundo no próximo ciclo. Então, lembrando que aqui eu utilizo a astrologia védica, posicionamento sideral, não sei se eu já falei isso. A lua nova aconteceu em Aquário, mais precisamente na mansão lunar, Nakshatra, de Purva Bhadrapada. Purva Bhadrapada é a interseção entre Aquário e Peixes e fala muito sobre... fala sobre tanta coisa, um Nakshatra muito interessante e muito importante. Então vou começar por partes, tá? A gente tem dois leitos, duas camas no círculo, né, das mansões lunares. Um deles é o de Purva Phalguni e de Uttar Phalguni, que é o leito, que forma o leito nupcial. E outro é da energia de Aquário. Os Phalguni são na energia de Leão e os Bhadrapadas são na energia de Aquário e Peixes. Purva Bhadrapada são as duas pernas da frente do leito de morte. Nossa, Flávia, como assim? Sim, tá? As pessoas elas precisam começar a entender que astrologia e zodíaco não é para você saber se você é compatível com o crush. Existe uma função, tá? Muito mais importante, filosófica, algo muito maior do que um crush. Tá? Então vamos lá. Dentro desse círculo, né, dessa roda zodiacal, cada signo, cada nakshatra tem uma função kármica. Tá? No nakshatra de Purva Bhadrapada, que é a interseção entre Aquário e Peixes, Peixes rege a última casa, que é a casa, teoricamente, da iluminação, da morte, da espiritualidade. Aquário é quando a gente está quase deixando a energia material para se direcionar para a energia, né, da iluminação. As duas partes da frente do leito de morte, tá? Vamos lá, não é morte de você morrer, cair duro amanhã não, tá, gente? Entende? É quando você tem um raio, quando você tem um choque de realidade. É como se fosse o primeiro estalo da iluminação, tá? Muita gente fala que esse nakshatra também, quando ele é ativado, ele causa a morte do ego. O que é o ego? O ego é uma ferramenta que a gente utiliza em vida para se defender, para se locomover, enfim, né? Todo mundo sabe o que é o ego. E essa energia de Purva Bhadrapada, esse estalo, faz com que a gente comece a entender a realidade da vida, tá? Do porquê da gente estar aqui, o porquê dos porquês e dos porquês.
partir daí, do primeiro estalo, do primeiro choque, você começa a nadar nas águas de peixes, né? Para entender o porquê, o que é, como é. E aí você chega, né, no estado de iluminação. Isso filosoficamente, tá, gente? Não quer dizer que vai todo mundo se iluminar, não, porque se fosse assim seria ótimo. Eu gosto de explicar essas coisas, né? Porque é tudo filosófico, tá? Mas não deixa de ser uma informação interessante pra gente entender como são os ciclos, por que às vezes a gente começa a chegar a conclusões, a ter insights, coisas que talvez a gente não pensaria, conclusões que talvez a gente não chegaria no nosso estado normal, né? Se a gente estiver muito movido pelo ego. Então a tendência dessa energia é a destruição do ego, tá? Às vezes as pessoas não entendem por que os signos, os opostos, a função, né, dos opostos complementares. As pessoas também acham, não, eu sou de aquário e eu só atraio gente de leão e não dá certo. Gente, a vida não se resume a isso, tá? A função das contrapartes dos signos opostos complementares são exatamente ativar o karma um do outro, tá? Leão é a contraparte de aquário. Leão movimenta o ego. Leão sou eu. Aquário movimenta o coletivo. Somos nós, tá? Não no sentido libriano, tá? Porque Libra é muito mais venusiano, né? É muito mais num sentido de relacionamento, família, amor. Aquário é muito mais num sentido de coletivo, de propósito, vamos botar assim, de país, de sociedade, de planeta, sabe? Uma coisa um pouco mais ampla. Então, quando você vai circulando na roda, né, zodiacal, você tem a energia de leão ativada, igual foi na lua cheia passada, você começa a... Por que foi interessante eu ter falado dos trânsitos de Vênus e de Marte na lua passada? Que muita coisa vai fazer sentido agora também. Que é, você começa a pensar nas coisas com maior propósito, tá? E na energia de leão, você começa a entender o que você quer para você, para sua vida, o que é realmente importante para você. Esse ciclo entre a lua cheia e a lua nova agora é muito importante porque faz com que a gente encontre talvez um equilíbrio entre uma energia e outra. Não tinha cachorro nenhum latindo, impressionante. Isso aqui é esse urarro. O meu urarro faz isso. Vamos esperar o cachorro? Enquanto isso eu vou contar pra vocês. É impressionante, gente. Aonde eu vou trabalhar tem barulho. Nunca tem barulho. Aí é só eu decidir falar assim, não, agora eu vou fazer algo que eu vou me concentrar. Aí começa. Meu urarro. É sério. Podemos? Obrigada. Então, a gente tem que voltar agora. Meu Deus do céu. Então, é o que eu estava falando. É muito interessante essas ativações desse ciclo Leão-Aquário, porque eles fazem com que a gente balanceie várias coisas no sentido de eu e o resto. A energia de Aquário, ela é muito focada no propósito, né? Eu falo sempre isso. Só que tem uma coisa muito interessante aí. O ego, lá ativado em Leão, pode fazer com que a gente, quando a gente entra na energia de Aquário, a gente adquira um senso de propósito. Muito curioso, vou tentar destrinchar isso. Onde a gente quer salvar o mundo, a gente quer ajudar todo mundo e a gente quer ser um super-herói. Não, meu propósito é ajudar o mundo, é salvar o mundo. Meu propósito é
ajudar o máximo de gente possível. Aí, igual que eu falo muito de karma, né? Porque aí eu vou, né, me libertar de karmas ruins e vou colocar mais karmas positivos na minha lista, na minha bagagem. E aí é isso. Ok. Só que quando você ativa um propósito como esse, quando você ativa essa mentalidade de propósito, existe uma linha muito tênue ali, existe um fiapo muito fino ali que pode te dizer que você na verdade está fazendo isso com a energia de leão e não de aquário. Tá? Tão fino igual o meu cabelo que entrou na boca. Ainda tá aqui. Então, muitas das vezes você pode estar com a crença de que, caraca, ainda tá aqui, de que o seu propósito é ajudar o outro, mas na verdade você está se ajudando, você está ajudando o seu ego. Uma coisa muito curiosa que me aconteceu ontem, pra você ver como é que... Por isso que eu entendi que talvez eu tinha que esperar um pouco, porque alguma coisa ia acontecer para eu chegar a essa conclusão que eu cheguei. Minha mãe tem sol em Purva Bhadrapada. Minha mãe é uma pessoa completamente desacordada. Ela não entende nada que eu falo. É muito louco, assim. Foi muito difícil minha infância inteira ter uma mãe completamente desconectada de mim, assim, tinha muito diferente. E aí eu estava vendo um filme com o Eric aqui, não sei o que. Aí eu não sei o que eu falei, que de propósito, de ajudar os outros e aquela coisa toda, e que eu falei que eu estava muito cansada e que a sensação que eu tinha é que eu, sei lá, era sexta-feira, eu falei assim, vou tomar uma cerveja, tô muito cansada. E sentei assim, igual um bagaço, no sofá, e fiquei vendo o filme, aí comecei a falar isso. Aí minha mãe, no dia da lua nova, em cima do sol dela, ela chegou e falou assim pra mim, minha filha, às vezes você ajuda demais os outros e não se ajuda. Aí eu, caraca, mano, o raio na cabeça. Não tô brincando, foi o raio na cabeça. Eu, é mesmo. Aí eu pensei, imediatamente pensei assim, eu nem respondi ela, eu pensei assim, mas se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. Mano, BUM! Juro. É exatamente isso. A energia, tá? Aí eu fiquei pensando, cara, eu não sei fazer outra coisa. Acho que desde que eu nasci, a minha vida é cuidar dos outros. Eu cuido de mim, lógico. Entende? Eu cuido das minhas coisas, eu aprendi a ser mais egoísta, eu aprendi a, tipo, me botar em primeiro lugar, a botar minhas vontades em primeiro lugar. Mas ainda assim, tem a parte onde eu me sacrifico, onde eu fico doente constantemente, sem energia, cansada, porque eu tô sempre do tipo, parece que se eu não levantar para fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, eu não tenho por que levantar. Sabe uma coisa assim? E isso não vai salvar o mundo. E isso não vai ajudar milhões de pessoas. Isso é o meu ego. Entende? Por quê? Eu já falei isso várias vezes. Na época que estava tendo eleição, na época que tem qualquer coisa social que eu vejo amigos meus muito fervorosos, normalmente é o povo de Áries, né? O povo de Áries. Aquele povo fervoroso, querendo brigar, querendo lutar. Eu falo assim, cara, vocês podem fazer campanha, vocês podem, né? Mas não deixa chegar ao ponto de vocês sentirem que vocês estão passando por muito estresse, que vocês estão perdendo, né, os seus relacionamentos, que vocês estão perdendo as suas amizades. Porque, no final das contas, quando você for embora, o mundo vai continuar aqui, vai continuar tendo guerra, vai continuar tendo crime, vai continuar tendo injustiça, porque isso acontece desde que o mundo é mundo. Então, você tem que pensar o seguinte, o que você está fazendo por você no mundo? O que você está fazendo pelo seu propósito, para você receber a sua iluminação enquanto você estiver no mundo, no planeta. Acho que a chave desse trânsito é esse. Eu acho que a gente está começando a se libertar da energia de Capricórnio, porque está tudo se movendo para Aquário, né?
E aí o Sol vai começar a ir para Peixes, que vai também ser muito interessante nesse processo, é que o peso de Saturno em Capricórnio faz com que a gente sinta ativa, né? Um monte de coisa negativa na gente, como medo, sofrimento, restrição. E a gente automaticamente se torna mais humilde. E quando a gente passa para a energia de Aquário, a gente começa, já com uma energia mais humilde, a encaixar as peças, a movimentar as coisas de uma maneira um pouco mais equilibrada, talvez. Acredito eu, né? Que na verdade não existe. É igual você querer separar o caos do cosmos, não existe isso, Flávia. Então, não é. Para mim, o equilíbrio é o caos, junto com tudo. Mas no sentido de você ter maior compreensão do caos, de que o caos, na verdade, é necessário, assim como o equilíbrio, tudo. É como se você se sentisse muito mais confortável com as nuances da vida, né? Se conseguisse soltar o corpo na correnteza. Então, gente, engraçado que eu fico dando volta, né, pra chegar num ponto, mas faz sentido. Então, gente, tentem observar a volta de vocês, porque tudo se manifesta, né? É o que eu falei, eu precisei manifestar minha mãe, que não tem nada a ver com nada, me falando um negócio pra eu ter o raio na cabeça de curva badrapada. E aí agora eu vou começar a processar. Agora tudo que eu fizer eu vou começar a ver. Será que eu tô me desgastando demais? Será que eu tô fazendo algo que eu acredite dentro do meu ego, que é extremamente benéfico, mas que na verdade é minha crença de que eu vou salvar e que eu vou ajudar, né? Então, o grande conselho aqui, a grande dica nesse trânsito é a gente começar a olhar se a gente não está se deixando em prol de um propósito que a gente acredite que vai salvar o mundo. Se a gente está se abandonando, se a gente está abandonando a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa saúde, em prol de algo que a gente acredite, né, que é extremamente funcional e útil, mas que na verdade o dia que a gente se desligar, a gente não aproveitou, a gente não curtiu, a gente não foi feliz, a gente se cansou, a gente se estressou. E no final das contas, aquilo que a gente tanto se dedicou e tanto se esforçou não tem função nenhuma. É muito louco isso, né, cara? É muito louco porque todo mundo, a gente, né, quando a gente tá na espiritualidade, a gente fica falando de propósito, né? O tempo inteiro a gente fala de propósito, de achar o propósito, de buscar o propósito. Sim, é muito importante. Só que a gente... as funções da nossa alma, né? Os nossos aprendizados, a gente transmutar, né? As dificuldades, os traumas, enfim, também é um propósito, entende? A gente não tem um propósito externo somente, a gente tem um propósito com a nossa alma, a gente tem um propósito que é entrar em alinhamento e alcançar, né, a iluminação, né? Chegar mais próximo disso. Na verdade, eu não acredito que a gente chegue nesse ponto. A gente pode chegar muito perto, né? Então acho que é isso, gente. Não tem tarô nessa, mas tem na próxima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar sobre a Lua. Acho que é isso, gente. Então, aguardem as próximas leituras, que nas próximas provavelmente vai ser o tarô relacionado a essa energia e a coisa toda. Ai, que delícia de vento, ó. Ai, coisa boa.
Beijo, meus amores.